Quero saudar cada irmão, cada irmã presente aqui no templo, você que nos encontrou pela internet. Saudar a cada um com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tempo de advento, tempo de esperança, tempo de alegria, tempo de renovarmos o nosso compromisso com o Senhor, tempo de paz, tempo de nos lembrarmos que um menino nasceu, e porque esse menino nasceu, nós podemos acreditar na vida, nós podemos acreditar que dias melhores virão. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmos, capítulo 4. Em outras oportunidades que eu preguei no livro de Salmos, eu já disse que Salmos é talvez o livro da Bíblia que mais retrate, ou que mais trate sobre as emoções humanas. É o livro que talvez que a gente leia e com o qual a gente mais se identifique. Dependendo do momento da vida que a gente estiver passando, da circunstância que a gente estiver enfrentando, um salmo ou outro parece que está fazendo uma leitura da nossa alma. E hoje o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos refletir a respeito do Salmo de número 4. Ainda que assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Responde-me. Aliás, eu vou ler desde o início. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de corda. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dera conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra que nos foi revelada, Senhor, e te pedimos que em nome de Cristo Jesus, nós possamos abrir os nossos corações para recebê-la, e que possamos ser ministrados e ensinados pelo teu Santo Espírito. Toda honra, louvor e glória sejam dados somente a ti, e é em nome de Cristo Jesus que oramos, amém e amém. Eu não sei se você já percebeu, se você já se deu conta disso, mas nós encontramos na Bíblia muitos textos, muitos versículos, particularmente falando, que trazem para nós um conceito a respeito de paz. Versículos, textos que falem sobre paz. Mas apesar disso, nós podemos perceber que nós encontramos na Bíblia também vários personagens, ou os autores mesmo dos textos, que passaram por momentos de grandes lutas, momentos de grande adversidade. Verdadeiros tormentos físicos e emocionais, e até mesmo momentos ou tormentos espirituais que lhe causaram grandes angústias, que lhe causaram medo, que lhe causaram sofrimento. Quando nós vamos lá para o livro, por exemplo, de Lamentações de Jeremias, Jeremias já ficou aí conhecido como o profeta chorão, de tanto que ele se lamentava, de tanto que ele chorava diante de Deus. E lá no livro de Lamentações, o choro dele se dava
diante da destruição de Jerusalém, diante da destruição do templo. Nós temos também Jó, exemplo aí de sofrimento. Quando nós pensamos num personagem bíblico e a palavra sofrimento vem, certamente a pessoa que vem na nossa mente é Jó. Como Jó sofreu, adoecido, abandonado por amigos, pelo restante da família que sobrou, seus filhos, todos mortos. Perdeu todos os seus bens, tudo aquilo que ele conquistou durante toda uma vida. Temos também Elias. Nos lembramos lá do episódio, quando ele entra naquela caverna, e o sofrimento, a angústia dele é tão grande que ele pede, ele deseja a morte. Então, apesar da Bíblia falar tanto de paz, de alegria, ela mostra personagens que viveram momentos de grande angústia, de medo, de sofrimento. Então, nós poderíamos afirmar que paz traz em si o pré-requisito de lutas, o pré-requisito de infortúnios, o pré-requisito de pelejas. Porque paz pode não ser necessariamente uma realidade concreta. Um momento que você vive, um momento que você experimenta, que está tudo bem. Que tudo na tua vida está acontecendo da maneira que você planejou, da forma que você esperava, sem atropelos. Paz é algo que nós podemos experimentar, apesar das circunstâncias adversas da vida, ou mesmo em meio a essas circunstâncias adversas. A proposta do Salmo, então, não é dizer que nós não teremos problemas, não é dizer que nós não passaremos por lutas, não é dizer que nós não teremos angústias. O propósito do Salmo é nos levar à compreensão de que, apesar de todas essas questões nos rodearem, de todas essas questões estarem presentes na nossa vida, nós podemos experimentar de fato um sentimento de segurança em nós, que nos leve a um verdadeiro estado de paz. O que é que tem te angustiado? Que pensamentos têm ocupado a sua mente, afligido a sua vida, afligido a sua alma? Qual é a área ou as áreas da sua vida que te preocupam ao ponto de lhe tirar o sono? Família? Os relacionamentos familiares nós sabemos que são desafiadores. Relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos, seja na nossa família consanguínea, seja na nossa família da fé. Talvez a área que esteja te preocupando tenha a ver com a tua vida profissional, tenha a ver com o teu trabalho, ou o trabalho que lhe falta. Talvez a sua vida financeira esteja desorganizada e isso esteja lhe tirando o sono. Talvez a grande questão tenha a ver com a sua saúde ou com a saúde de um querido. Qual é a área da sua vida que talvez tenha lhe preocupado ao ponto dos seus pensamentos estarem tomando conta da sua mente, lhe roubando a paz, lhe roubando o sono? É muito bom quando a gente pode deitar e dormir sem preocupações, sem medos, sem acusações, sem dores. Nesse salmo que nós lemos, Davi fala sobre isso, fala sobre descanso, fala sobre alívio, fala sobre refúgio. Nesse cântico de confiança, ele busca pelo socorro divino diante da situação difícil que ele enfrentava. Quando ele escreveu esse verdadeiro hino de louvor, ele era um fugitivo, ele estava exilado no deserto, certamente por conta da perseguição que sofria do seu próprio filho, Absalão. Ele estava exilado no deserto, temendo pela própria vida, angustiado, sofrendo por conta do relacionamento rompido com o filho, da traição do próprio filho. E ao olhar para si,
ao olhar para esse momento que ele estava enfrentando, Davi faz uma oração, porque esse salmo, além de um cântico, é também uma oração. Davi fala com Deus, Davi fala com os seus inimigos e Davi fala consigo mesmo. Esse salmo, logo na sua introdução, que eu fiz questão de ler, nos mostra que ele foi escrito não apenas para ser lido e nem apenas para ser cantado com voz, mas também com instrumentos. A aflição de Davi transforma-se em música para a glória de Deus. Nós aprendemos com Davi que é possível ter paz e segurança diante das duras batalhas que a vida nos impõe. Nós aprendemos o poder que a oração tem de transformar a nossa forma de ver e de lidar com as circunstâncias da vida. Nós aprendemos também que há um caminho que deve ser percorrido para que possamos obter essa segurança e que possamos ter também a tranquilidade de uma noite sossegada e de um coração confiante em Deus. Então, tenho aqui algumas lições que esse texto nos traz. Eu separei apenas algumas aqui para nós essa noite. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nesse caminho para a paz, nós temos que crer que Deus nos ouve, crer que Deus se preocupa conosco e crer que Deus é a nossa justiça. Versículo 1 diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Há um outro salmo também, o Salmo 40, no versículo 1, na parte B, que diz, nós já fomos lembrados dele aqui nessa noite, diz que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus se importa conosco. Deus tem para conosco um amor que é eterno. O seu cuidado, o seu amor não cessam. Ele é um Deus presente que atua na história da humanidade. Ele é um Deus que está pronto a intervir cada vez que nós clamarmos por Ele. Cada vez que nós pedirmos a Ele que nos ajude, que nos socorra, que tire de nós essas aflições, essas angústias. Saber que Deus se preocupa conosco nos traz paz. Davi sentia-se injustiçado. Ele se sentia inocente diante dos ataques que ele estava sofrendo por parte dos diversos inimigos. Sentimento de injustiça é algo devastador. Quando nós nos sentimos assim, é muito doído, é muito dolorido, principalmente quando não temos a quem recorrer. E o Salmo nos ensina que quando esse sentimento tomar conta de nós, nós devemos apelar para o Deus da justiça, para o Deus da nossa justiça, aquele que vai nos defender. O Senhor é a nossa justiça. Ele é quem toma para si as nossas causas. Ele é quem nos defende diante dos nossos inimigos, diante daqueles que nos querem fazer mal. Ele jamais está alheio à injustiça, porque a injustiça fere primeiro a ele, antes mesmo de ferir ou de atingir a nós. Saber que Deus é a nossa justiça nos garante descanso. Outra coisa que nos garante descanso também é trazermos à memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. É nos lembrarmos de todas as vezes que Deus manifestou o seu amor e o seu cuidado sobre as nossas vidas. Lembre-se de todas as bênçãos, lembre-se de todos os livramentos. Isso vai alimentar a sua esperança. Isso vai fazer com que você caminhe destemido, com que você caminhe destemida. Nós aprendemos também com esse salmo que para nós obtermos segurança e paz, é preciso nos ancorarmos naquilo que nos encoraja e que ao mesmo tempo
nos desafia. O versículo 3 diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. É uma honra e é um grande privilégio nós termos sido chamados e separados para a obra do Senhor. É uma honra, é um privilégio nós podemos atuar em um ministério, atuarmos para o serviço na obra de Deus. É uma honra e um privilégio podermos participar da Missio Dei, a missão que é de Deus, mas que Ele permite que nós sejamos participantes. Saber que nós estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que agrada ao coração de Deus, nos traz segurança e paz. Mas o texto, e esse versículo em particular, nos traz um alerta. Ele diz que Deus separará para si o piedoso. Ou seja, não basta ser separado para a obra do Senhor. É preciso desenvolver um caráter piedoso, um caráter misericordioso e beneficente. Davi sabia que a misericórdia é uma virtude valiosa na vida de um rei. E eu e você, como homens e mulheres do Senhor, que servem ao Senhor, também devemos saber e nos aperceber que a misericórdia é algo valioso, é uma virtude valiosa na nossa vida. Por isso Davi podia afirmar que o Senhor ouvia o seu clamor. E se nós procedermos assim, nós também poderemos afirmar que o Senhor ouve o nosso clamor. Uma terceira lição que o Salmo nos traz é que nós podemos aprender a controlar os nossos sentimentos e não a sermos controlados por eles. Quando nós sofremos uma angústia, quando nós sofremos uma decepção, que pode ter sido causada por várias circunstâncias, pode ter sido no âmbito emocional, pode ter sido no âmbito físico, essa angústia, como uma doença, como uma violência mesmo, ou no âmbito emocional, uma traição, uma decepção, enfim. Quando nós passamos por esse tipo de experiência, nós podemos experimentar ou nós podemos ser levados a buscar um senso de justiça que é nosso, que é próprio nosso, não de Deus. E muitas vezes nós podemos ser levados até mesmo a um sentimento que nós até tentamos disfarçar, chamando de justiça, mas que na verdade é um sentimento de vingança. Porque nós queremos ver que o outro pague por aquilo que nos fez, que o outro sinta aquilo que nós estamos sentindo, que o outro sofra tanto quanto nós estamos sofrendo. E muitas vezes nós nos enganamos dizendo que isso é justiça. E eu acredito que eu já disse isso num outro momento, mas muitas vezes a nossa oração costuma ser pedindo misericórdia para nós e justiça para o outro. Nós precisamos encarar, sim, as nossas dores, nós precisamos encarar as nossas deficiências de frente. E nós precisamos aprender a nomear e a lidar com as nossas emoções. Não dá para fugir das nossas emoções, para fingir que elas não existem, como se nós fôssemos seres perfeitos. Não, nós temos sim essas emoções que nos angustiam, nós sentimos sim raiva. O próprio texto fala a respeito de ira. Nós sentimos sim muitas vezes que estamos sendo injustiçados e queremos sim muitas vezes que o outro sofra aquilo que nós estamos sofrendo. Sim, esses sentimentos e essas emoções existem. Elas estão aqui. Elas são parte de mim, elas são parte de você. Mas elas não podem nos controlar. Elas não podem definir quem nós somos. Elas não podem conduzir os nossos pensamentos, muito menos as nossas atitudes. Nós precisamos saber que esse sentimento de injustiça, esse sentimento de não merecer aquilo que nós vivenciamos é natural, é humano e que pode sim, em algum momento, nos trazer uma revolta.
mas nós não podemos dar vazão ao sentimento da ira. Nós não podemos permitir que ela extravase através de nós e atinja ao quem está ao nosso redor. Nós não podemos permitir que a ira nos domine. Nós precisamos buscar no Senhor a quietude. Nós precisamos buscar no Senhor a sabedoria, a mansidão, que é fruto do Espírito, e não potencializarmos a ira, que é obra da carne. O sentimento de injustiça permanece e causa ira. Mas não é esse sentimento que vai nos controlar. Por meio da ação do Espírito Santo, nós vamos sim controlar os nossos sentimentos e vamos alcançar o domínio próprio. Essa deve ser a nossa busca diária. Esse deve ser o nosso grande desafio. O versículo 5 diz que os sacrifícios oferecidos ao Senhor deverão ser sacrifícios, vamos ler aqui, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor, diz o versículo 5. Por que esse versículo está aí? O Antigo Testamento nos ensina, nos mostra que os pecados eram perdoados diante do sacrifício de um animal. Então o animal era oferecido num ritual de purificação e a morte daquele animal simbolizava o perdão dos pecados. Mas no Novo Testamento, nós aprendemos e nós entendemos que houve um único e definitivo sacrifício, pleno e suficiente do Cordeiro, o Cordeiro puro e sem pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso não há mais necessidades de sacrifícios. Nós precisamos confiar no Senhor, confiar em Jesus, que foi o sacrifício pleno e suficiente pelos nossos pecados. E aí o versículo 4, que fala para nós: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Sossegai diante das adversidades da vida. Sossegai diante dos desafios da vida. Por isso que quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que é o nosso intercessor, o Cordeiro de Deus que nos redimiu e que nos livrou da morte, o Cordeiro de Deus que leva as nossas inquietudes até Deus, o Cordeiro de Deus que nos conhece, o Cordeiro de Deus que é a nossa justiça. Irai-vos e não pequeis. Consulta o teu travesseiro, ou seja, reflete. Considere as suas emoções e não peque. Não permita que as suas emoções te controlem, mas entregue tudo nas mãos do Senhor. E isso vai te impedir de pecar. E quando nós conseguimos vencer o pecado, nós temos paz. Uma última lição que eu separei aqui para nós é que nesse caminho, onde a paz vai sendo construída, onde a alegria vai sendo construída, onde a segurança vai sendo construída, nós aprendemos que a segurança provém do nosso contentamento em Deus. Como está lá no versículo 7 e no versículo 8. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi afirma que a alegria que Deus lhe proporciona é muito maior do que as festas, do que os presentes e festas regadas a cereais e a vinho.
Davi está dizendo que ele não dependia ou que ele não precisava de coisas materiais, de coisas externas, para que a alegria, o contentamento dele lhe fosse garantido. Ele precisava apenas da presença do Senhor. Ele precisava apenas de ter a certeza de que ele estava levando uma vida de acordo com a vontade de Deus. Que a alegria dele estava em contemplar a face do Senhor, que lhe irradiava luz, como diz o versículo 6. A falta de contentamento com aquilo que o Senhor tem nos dado, tira a nossa paz e nos deixa inseguros. Nós precisamos aprender a olhar e valorizar mais aquilo que temos, do que olharmos e desejarmos tanto aquilo que ainda não temos. A ansiedade pelos bens que nós não possuímos rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria. O Senhor sabe daquilo que nós temos necessidade, a palavra dele nos garante isso. A palavra diz, nosso Pai Celestial bem sabe que nós precisamos sim de coisas materiais, mas elas jamais podem ser, ou nelas jamais pode estar a fonte do nosso contentamento. Porque se assim for, em qualquer momento que uma dessas coisas nos faltar, a nossa alegria também vai embora, a nossa paz também vai embora. A nossa segurança será ameaçada pela incerteza do amanhã. A nossa verdadeira satisfação é Cristo Jesus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a olhar para a sua vida, a olhar para a circunstância que você vive nesse momento, que você enfrenta, e que você traga no seu coração a certeza de que você está protegido por Deus, a certeza que essa proteção e que essa paz podem lhe garantir a segurança do sono, mesmo que você esteja cercado de inimigos, mesmo que as coisas nas diversas áreas da sua vida não estejam acontecendo da forma que você deseja, da forma que você sonha. Mas a presença de Deus pode te livrar de temores, de ansiedades, de acusações. Ela pode lhe dar a segurança de habitar na quietude e paz, no aconchego dos braços do Pai. Porque tudo isso depende primeiramente dele, não da circunstância, não das coisas terrenas. Depende dele, mas depende também de nós nos posicionarmos debaixo das suas asas, de descansarmos, de termos nele o nosso refúgio, de acreditarmos que ele continua no controle de todas as coisas, de desenvolver em nós esse caráter de Cristo, esse caráter misericordioso, e ter nele o nosso contentamento. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, entregue toda a situação de injustiça sofrida, clame por suas necessidades e agradeça por tê-lo como abrigo, porque você é dele e ele é por você. As circunstâncias da vida nem sempre te levarão a um lugar de segurança. Ao contrário, muitas vezes as circunstâncias da vida vai te desafiar e vai tentar roubar a tua alegria e a tua paz. Mas por mais difícil que seja o momento que você experimenta, acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, é possível experimentar essa paz do Senhor. Quando existe em você a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, quando essa certeza te leva a entender que a paz é construída diariamente, quando você aprende a controlar as suas emoções, quando você compreende que o amor de Deus é eterno e que o seu cuidado sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre as suas necessidades é constante, quando você desenvolve um caráter misericordioso e serve ao Senhor, participa da sua missão entendendo que o outro é uma extensão de você. A paz é uma construção diária
que nos leva a experimentar a alegria e o contentamento no Senhor e não naquilo que nós possuímos. Que quando você se deitar hoje, que você se lembre que o Senhor está contigo. Que você se lembre também que a vontade de Deus é sempre boa, sempre perfeita e agradável. Que você se lembre também que por meio de Jesus Cristo, você tem hoje livre acesso ao Pai. E que você pode nele encontrar e desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Se coloque na presença dele enquanto você ouve essa canção. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Oh glória e aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Amém, Senhor.
É assim que nós queremos nos colocar diante de Ti, nessa noite, Deus. Com essa oração, canção, oração, mas afirmando, Deus, diante da terra e dos céus, que a nossa paz e a nossa alegria independem das circunstâncias que nós experimentamos. Que a nossa paz e a nossa alegria dependem da Tua presença em nós. Que a paz e a alegria dependem, Senhor, de nós estarmos seguindo os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. De nós estarmos nos colocando diante de Ti, Senhor, e com humildade, reconhecendo a honra e o privilégio que é poder Te servir. Que nós possamos, Deus, como diz a Tua palavra, diante das injustiças, diante das angústias, Senhor, experimentarmos do alívio que vem de Ti e buscarmos em Ti a justiça, Senhor, que é necessária. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sempre clamar a Ti na certeza de que o Senhor nos ouve. Que nós possamos, Pai, oferecermos a Ti as nossas próprias vidas e confiarmos em Ti, Senhor. Que o sentimento de ira, de raiva, de revolta não nos leve a pecar, Senhor. Mas que, como a Tua palavra nos ensina nessa noite, nós possamos refletir, Senhor, e buscarmos domínio próprio, para que as nossas emoções não nos controlem, mas que sejam controladas pelo Teu Santo Espírito. Que a nossa alegria, Deus, que a nossa alegria seja muito maior, porque ela se dá no contentamento de termos a Tua presença, não naquilo que possuímos, não naquilo que conquistamos. E que nós possamos, Deus, nessa noite, e em todas as noites que ainda teremos neste mundo, nos deitarmos em paz e logo pegarmos no sono, porque o Senhor nos fará repousar seguros. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus.